Bom, vamos retomar aqui o nosso debate. Agora é um momento de maior abertura para todo mundo falar. Antes de retomarmos, de abrirmos ao público de forma geral, eu queria convidar José Carlos Berardo, João Virgílio Tagliavini, aqui. Professor Horácio, Vanderlei Rodrigues, Juliana Ferrari, que são parceiros antigos aqui do debate, que vieram de várias partes do Brasil. A gente quer agradecer a disponibilidade de vocês para essa discussão. E antes de abrir para cada um de vocês falarem, enfim, trazerem as considerações de vocês, a gente não vai ter muito tempo, talvez 5 minutos para cada um, para depois a gente ter um tempinho para abrir para todo mundo. Eu queria agradecer a duas outras pessoas que não foram citadas, mas que foram muito importantes na elaboração do estudo do relatório que a gente apresenta do Observatório, que é a Marina Pfefferbaum, que também coordena o Núcleo de Metodologia, que hoje saiu porque ia ter um bebê, parece que está tendo hoje. A gente disse que nunca mais vai. Ela mandou um WhatsApp dizendo: estou aqui pensando em vocês, o bebê vai nascer. Eu pensei, ela é completamente maluca. Como assim pensando em nós? Nós é que temos que pensar nela nesse momento, mas, enfim, estamos desejando boa hora para o bebê da Marina. E agradecer também ao Maurício Chavenco, que é outro pesquisador nosso, mas que, particularmente no caso desse relatório, é um pesquisador importante por conta das expertises dele em relação à CVM e à questão negocial. Cada um tem expertise num campo aqui, então queria também formalmente falar do Maurício. Então, vou abrir para os professores aqui, que compõem agora a nossa mesa para ajudar nesse debate, para fazer considerações em cima das observações aqui que nós fizemos, do trabalho que foi apresentado, dos diversos trabalhos aqui que, resumidamente, foram também trazidos à mesa, porque dialogam nesse mesmo sentido, e para daí depois a gente abrir para todo mundo, continuar esse debate, tentar enriquecer cada vez mais as oportunidades da pesquisa. Acho que podemos começar com José Carlos. Boa tarde a todos. Agradeço à professora Adriana, ao professor Guilherme pelo convite. É um prazer estar aqui numa mesa tão gabaritada para discutir isso. Eu que tenho uma experiência acadêmica limitada, mas posso acrescer aqui um pouco ao debate, um pouco utilizando meu chapéu de advogado. Eu tive bastante envolvido em alguns casos no setor de educação, especialmente nos processos de obtenção de aprovação da autorização do CAD para operações de consolidação no setor de ensino superior. Tem algumas ponderações que já foram feitas pelo professor Garcês, pelo professor André e pelo professor Paulo Furquim, mas que eu acho importante retomar em alguns aspectos, até para contribuir para a pesquisa que foi feita pelo observatório, pelo núcleo, que é muito interessante. Eu acho que uma questão relevante do crescimento que foi apresentado ali dos grupos de ensino, que não pode ser desprezada e que foi, de um certo sentido, destacada pelo professor Furquim aqui, é a relevância da consolidação. Aqueles números, à primeira vista, eles nos assustam, porque eles mostram um crescimento muito grande, mas o fato é que, justamente nesse período, foi que o setor identificou que, pela barreira regulatória existente ao crescimento orgânico, o crescimento via consolidação, via aquisição de outras instituições de ensino, outras mantenedoras, era o caminho viável para tornar o negócio lucrativo. Isso me leva a um outro comentário sobre um pouco que o professor André levantou, que é o seguinte: a consolidação é um resultado, é um movimento normal de mercado que está associado ao ganho de escala que as operações geram para esses grupos. E isso não necessariamente é algo ruim. Se a gente for comparar, por exemplo, o custo de um aluno na Universidade Federal de Ponta, vamos dizer, a UNB, o quanto foi agregado de aluno pelo valor que foi pago do FIES a esses grupos, é infinitamente menor. E aí a gente tem a discussão que foi levantada pelo professor Garcês no sentido de comparar, poxa, será que tem um decréscimo aqui de qualidade e de diversidade em função dessa expansão? E a primeira resposta que eu tendo a arriscar, vestindo o chapéu que eu já vesti,
e olhando para o setor, vai muito em linha com o que o professor Furquim levantou, que é não necessariamente, porque a métrica de qualidade que existe está dada pelo regulador e o regulador continua atestando a qualidade dos cursos que são oferecidos pelas IES. O CAD, ao se deparar com essa questão, reconheceu isso. Claro que tentou extrair da Croton e da Anhanguera um passo além no sentido de um número maior de professores doutores, de uma maior qualificação do corpo docente, mas isso em nenhuma medida foi objeto de questionamento pelo regulador até hoje. Então, é um ponto relevante para se considerar também, e aí tem a ver um pouco com a escolha que o governo fez e parece continuar fazendo, se a gente for olhar para a meta 12, se eu não me engano, do Plano Nacional de Educação, que pretende duplicar, né, o número de matrículas brutas no ensino superior. Não há maneira de se atingir o número que foi colocado até 2024 sem se observar o ganho de escala que grupos desse porte podem gerar para a educação, que é algo que o ensino público, pelas mais diversas razões, jamais vai conseguir reproduzir num espaço tão curto de tempo. A questão é, talvez, olhando para a regulação e melhorando-a ou adaptando-a ou tornando-a mais restritiva ou menos restritiva em algum aspecto, possa se controlar melhor o comportamento desses agentes no mercado. Mas o fato é, a expansão, tal como ela se dá, e o processo de consolidação do setor vai continuar ocorrendo, olhando daqui para frente, inclusive em função dessa meta que o próprio governo colocou. E para finalizar, um ponto aqui interessante que não foi levantado no debate, que é a questão da expansão, não só em termos de número de alunos nos grandes centros, mas em termos de expansão geográfica. E aí isso nos leva a um debate que eu acho que deve ser aprofundado, talvez por causa do direito seja menos relevante, mas que é o papel do EAD e cada vez mais a fronteira mais fluida que existe entre o ensino presencial e o EAD, porque num espaço de pouco tempo, os estudos indicam que a tendência é haver uma mescla das duas formas de ensino, e isso permite uma expansão geográfica. Né? A gente, no escritório, sempre brincou, durante o caso da Croton com a Anhanguera, de que a gente jamais tinha ouvido falar na cidade de Oriximiná. E Oriximiná, por conta da expansão desses grupos, tem hoje um polo de ensino superior. Essa expansão geográfica, que não ocorreria de outra forma, ou se fosse ocorreria de uma forma muito mais custosa, é algo que os grandes grupos agregam e que a própria consolidação do setor agrega e que não está devidamente computado. Agora, a questão que fica de fundo, eu acho relevante, o próprio CAD aponta isso como um questionamento na linha do que o professor Furquim já levantou, até é um ponto relevante que o professor Garcês mencionou, que é a questão da diversidade. De fato, a diversidade, se a gente for olhar os objetivos do antitrust e for fazer toda a recuperação histórica, ela aparece ali, às vezes, como um dos temas relevantes do antitrust, mas hoje em dia, na nossa ordem jurídica, ela não está colocada como fator determinante para o CAD decidir aprovar ou reprovar uma operação. E aí eu vou deixar aqui uma provocação para o núcleo e para a mesa, que no final do dia o que a gente tem hoje é que a concentração no mercado de ensino superior ela ainda é muito baixa se a gente comparar com outros setores no Brasil. E, a depender da métrica que se use, há espaço para uma consolidação ainda muito maior do que já ocorreu até hoje. Isso precisa ser ponderado, tanto em termos de diversidade, quanto em um outro termo que foge um pouco da discussão e que passa a ser bastante relevante, que é a questão da disponibilidade de professores, né? Tendo em vista essa questão da expansão, que é algo que a gente, como advogado, sempre tenta alertar o cliente: olha, vocês competem não só por alunos, vocês competem por uma série de questões, inclusive professores. Foi um ponto que o CAD já levantou em alguns casos, e a tendência é que essa escassez passe a ficar cada vez mais acentuada. São esses os breves comentários para contribuir para o debate de alguma forma. E um último ponto também relevante: no último dia 25, o CAD publicou um estudo do Departamento de Estudos Econômicos consolidando o entendimento dele a respeito da dinâmica de concorrência no ensino superior. É um documento relevante porque ele é curto e bastante direto sobre o que o CAD considera para identificar se determinado grupo é concorrente de uma instituição local, se as federais ou as públicas concorrem ou não com as privadas, e tem ali muita informação empírica e é bastante rico para contribuir para o debate do núcleo nesse sentido também. É isso. Obrigada, agradeço.
Boa tarde a todos. Agradeço o convite. Acho que nós tivemos uma mesa lá, né, Adriana, em Fortaleza? Em Fortaleza. Fortaleza, é. E eu provoquei a Adriana ainda dizendo que eu fazia crítica a todos os cursos de Direito, inclusive da GV, né, dizendo que não era um bom curso, porque o que eu entendia por um bom curso era outra coisa. E aí, mas eu já tinha o convite para vir aqui, então eu tinha que vir a toca da raposa depois de ter dito isso, né? E com coragem eu vim. Mas ela entende, o Garcês, que me conhece há mais tempo, entende melhor essas provocações, né? A Adriana acho que se assustou um pouco lá, né? Mas não, é normal, viu, Adriana? As minhas provocações aqui para o debate são as seguintes. Primeiro, eu fecho aqui com o Garcês, dizendo que toda vez que eu ouço, e eu ouvi muito isso na UAB, e agora o Horácio é presidente da Comissão de Ensino de Direito da UAB de Santa Catarina, eu ouvi muito isso na UAB e me posicionei aqui num grande evento que teve na UAB aqui em São Paulo, que estavam os 2, 3 auditórios cheios, com telões e tal, que eu jamais concordaria com qualquer posição que fosse de exclusão. Qualquer posição em relação ao ensino superior que fosse de fechamento, de exclusão, eu jamais concordaria. Por quê? E aí vinha meu argumento. Aqui nesse livro que eu lancei há 3 anos, Aprender e Ensinar Direito, logo no início eu fiz um levantamento, aliás, pegando de outros autores, criação das universidades na América. 1538, Universidade de Santo Domingo. Não, universidades. 1538, Universidade de Santo Domingo. 1551, Universidade do México. 1551, São Marcos, Lima. 1580, São Tomás, Bogotá. 1586, São Fulgêncio, Equador, aquele que empatou com o Brasil agora, vergonhosamente, por um placar estendido de 0-0. E hoje está o Galvão Bueno está tremendo, porque vai ter que ganhar do Haiti. 1597, Cusco, Peru. Chora agora. 1934, Brasil, né? A USP. Então, quando nós falamos, isso universidade, Portugal teve uma política, eu estive 40 dias agora em Coimbra e eu comprei lá da Fundação Gulbenkian um volume desse tamanho, assim, um livro, História da Educação em Portugal, e devorei o livro. E eu vi naquele livro, História da Educação em Portugal, que foi uma política de Portugal não permitir a criação de cursos superiores nas suas colônias. Então, nós somos colonizados por portugueses, eles não permitiram isso no seu período de colonização. Então, primeira coisa, nós temos 4 séculos e meio, pelo menos, de defasagem de educação no Brasil. E eu, quando dou aula de História da Educação na universidade, eu não falo da história da educação no período colonial, nem da história da educação no período do Império. Eu falo da falta de educação na colônia e falo de falta de educação no Império. Tá? Porque nós chegamos ao século XX com 85% de analfabetismo, e são dados. Nós tivemos apenas alguns cursos superiores no Brasil, não tivemos universidade, não foi o modelo de universidade que foi implantado no Brasil, com a vinda da família real em 1808, nós tivemos alguns cursos superiores. Depois, com a independência, também não foi implantado o modelo de universidade, foi de cursos superiores, com a lei de 1827, né, que se implantou em 1828, os cursos de Direito de Olinda e São Paulo, né, depois alguns outros cursos. E nós tivemos uma educação básica inexistente. Primeiro, aquela experiência dos jesuítas até 1759, a sua expulsão e uma certa desorganização da educação básica. Aí tivemos as chamadas aulas régias, que não foram quase nada régias, né? Algumas congregações que mantiveram aí seus colégios, né? Apesar da expulsão dos jesuítas. Fiquei sabendo em Portugal, uma coisa que eu não sabia da história da educação, que em Portugal, em 1834, os portugueses, na chamada Revolução Liberal, eles expulsaram suspenderam todas as ordens religiosas.
Por isso que hoje tem todos aqueles mosteiros, conventos e tal, que hoje são prédios públicos, museus, etc., etc. Expulsaram todas as ordens religiosas masculinas, suspenderam o ingresso das ordens religiosas femininas até que morresse a última freira, e foi assim até o final. E em 1910, depois do regicídio, que foi... em 1910, depois do regicídio, que foi em 1908, em 1910 eles reeditaram a norma de suspensão das ordens religiosas, quer dizer, foi mais drástico, bem mais drástico do que aqui no Brasil em relação a isso, e teve uma repercussão muito forte na educação lá. Então, essa diferença que eu vi muito grande entre a tradição na educação em Portugal e a tradição na educação aqui no Brasil. Bom, então, dito isso, não podemos pensar em hipótese alguma, a hora que nós comparamos os números com os outros países, nós temos que pensar nessa história da educação no Brasil. Um Brasil sem educação em 4 séculos e meio. E um Brasil que teve escravidão, que teve uma exclusão de 100% dos negros em relação à educação. E nós vamos para o Nordeste, principalmente no Nordeste, né, uma grande parte da população que é uma população de negros. Então, esse é o primeiro ponto. Toda vez que se fala em que eles não têm condições de fazer o curso superior, porque tiveram uma educação básica ruim, etc., eu tenho um pouco de receio de ouvir nessas expressões algo de exclusão que o Garcês já levantou a bola e já fez uma crítica. Então, esse ponto eu já gostaria de trazer para a discussão e de criticar. Segundo ponto é a questão da concentração. Eu, como educador, vou dizer, gente, eu passei esses dias fazendo, eu vou lançar um livro, Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, que é da disciplina que eu leciono na universidade. Então, eu passei lendo os documentos, diretrizes curriculares do ensino da educação básica, ensino fundamental, etc. Aí, por causa da minha esposa, que é diretora de um centro universitário, eu tenho que entregar um texto sobre ensino superior. Eu acabei lendo o material do ensino superior, as normas, o decreto 5773, a normativa 40, a lei dos sinais, etc., etc. E você passa olhando tudo aquilo, todos aqueles princípios a finalidade da educação no Brasil, voltei à Constituição, reli a LDB, etc., etc., e depois você vê aquilo que está aqui. Isso aqui está o Veiga, que escreve a história da Universidade de Olinda, Recife, ele diz assim, quando se adotam os manuais na Universidade de Olinda e Recife, eu falo Olinda e Recife porque depois de Olinda ela se transferiu para o Recife, ele diz assim, com a utilização dos manuais, alfandegavam-se as ideias com os controles dos compêndios, porque o Estado controlava os compêndios. Agora, imagine, gente, como se são alfandegadas as ideias com as aulas conferências para 1.000, 2.000 alunos, como se são alfandegadas as ideias com aquilo que você falou a respeito do controle dos professores, que ele tem os minutos para expor na aula, com aqueles steps, step por step, que vêm todos preparados lá da matriz, para Croton, para isso, aquilo, etc. Né? Aí, se superlativa, não sei se existe esse verbo, se superlativa, é isso que diz aqui o Veiga, alfandegavam-se as ideias com os controles dos compêndios. Aí nós vamos ter um único pensamento, né? Nós já estamos vivendo uma crise violenta no Brasil, uma crise de pensamento, uma crise de ética, uma crise de diversidade. Está aí o que está acontecendo no campo nacional. Nós passamos vergonha em relação ao que o pessoal do direito está fazendo no campo nacional. Eu tenho vergonha alheia, eu tenho muita vergonha alheia do que eu estou vendo por aí. E esse pessoal passou por faculdades de direito. Eu vejo certas teses sendo defendidas e certos julgamentos sendo feitos, e eu tenho vergonha alheia. Imagino que vergonha nós vamos ter depois vendo juízes formados pela Croton, vendo pessoas defendendo teses nacionais, formados por videoconferências e por sinopses resumidas dos manuais compendiados. Nossa Senhora. Que é mais ou menos o que está acontecendo. Bom,
Aí eu vou para a LDB, e aqui eu vou terminando. Eu vou para a LDB, e a LDB diz lá o seguinte, no inciso 5º do artigo 43, ela diz que um dos princípios da educação... Aliás, eu queria perguntar para vocês, quem de vocês aqui de São Paulo sabe o que diz a lei, acho que é 12.722, de 98? Vocês já viram essa lei ou não? Sobre o quê? O pessoal não, os textos que eu li, o pessoal fala, mas não dá tempo de dar toda a matéria, porque tem muito conteúdo. Mas conteúdo, gente, eles sempre vão ser muitos. É igual quando eu fazia teologia, a Bíblia é muito grande, mas ela é grande mesmo. Né? Essa lei está em toda a porta de todos os elevadores, a gente vê todo dia, mas ninguém sabe qual é. Né? E os conteúdos, eu vejo ali, está ali no elevador, agora você vai ver qual lei que é, né? Está no elevador, na porta do elevador, de todos os elevadores. Mas nunca ninguém repara. E o pessoal fica falando dos conteúdos. Que conteúdo, caramba? A LDB diz o seguinte, não que não se deva ter os conteúdos, eu não sou contra os conteúdos, mas a LDB diz assim, olha, formar a estrutura intelectual sistematizadora. Enquanto o pessoal fica aí pensando, né, que tem que, entre aspas, passar todo o conteúdo, como está naquela pesquisa que vocês fizeram lá, os professores respondendo, eu não tenho tempo de passar todo o conteúdo, como se isso fosse possível no direito. Então, ele não pode deixar o aluno falar, ele não pode deixar o aluno perguntar, ele não pode deixar o aluno participar, porque ele tem que passar todo o conteúdo como se ele fosse onipotente para fazer isso. E aí eu fico me perguntando, nessa expansão, se a gente, numa instituição, né, menor, com menos alunos, não consegue discutir todo o conteúdo, como é que fica numa instituição, uma expansão concentradora, em que você faz a sinopse da síntese do resumo. Eu tenho muito receio dessa McDonaldização que nós estamos fazendo na educação. Obrigado. Obrigada, professor. Juliana? Vou ser breve. Eu também compartilho dessas angústias, e aí eu acho que a gente deve, antes até de dar continuidade ao debate, acho que tem uma reflexão anterior que vai muito do papel da universidade, né, do papel do ensino superior. E aí a gente tem que pensar assim, para quê que eu preciso do ensino superior? Por que eu procuro uma formação? Para que eu estou na universidade? E a que esse ensino se propõe? Porque eu acho que há uma divergência nessas duas formas que estão sendo colocadas aqui hoje, né? É óbvio que, com essa massificação, eu vou ter uma qualidade diferente, como estava até sendo colocada aqui, e aí vou ter papéis talvez diferentes. Se a gente pensar no que está colocado, né, legalmente como o papel do ensino superior, a gente tem a pesquisa inserida, a gente tem a extensão, a gente tem o ensino, não fica só no ensino, a gente tem outros, o tripé é formado, né, por outros elementos aí. É isso? A gente quer isso? É isso que a gente entende como ensino superior ou não? Ou apenas a questão do ensino é suficiente? Porque isso faz diferença nessa relação. E aí eu acho que essa é uma primeira decisão. Assim, ou a gente vai aceitar que tem duas formas diferentes de ensino superior, uma mais qualificada, mais superior, se eu posso falar assim, e uma outra não, que se preocupa mais com uma formação mais rápida, uma formação menos reflexiva, menos crítica, talvez, com menos tempo, mas que vai dar mais acesso a quem ainda não teve acesso. Então, eu acho que essa é uma primeira reflexão, porque eu acho que, por mais que a gente tenha a regulamentação e os órgãos reguladores, a gente se justificar apenas pela regulação, nós estamos atendendo, então está bom? Não, não está bom. Até porque a gente discute os critérios de regulação, né? E eles rapidamente, eu entendo que de 2 passariam para 3 numa avaliação para poder se manter, mas e depois do 3? Será que há um esforço para ir para o 4, para o 5, para o 6? Ou eu vou ficar no 3 porque o 3 me é suficiente e já me dá mais respaldo para dar continuidade ao meu trabalho? Então, é muito difícil, até eu lembro da primeira fala do André, né, de não ver com preconceito, mas dependendo de como você está vendo a educação como um todo, porque isso vai ter consequências. E aí,
como o Garcês falou, né, as consequências na sala de aula, as consequências no papel do aluno, no papel do professor, quem é esse professor. Acho que, nesse sentido, não precisa de professor. Se um professor é suficiente mesmo para atender 1.000, 2.000, sei lá quantas mil pessoas ao mesmo tempo, é uma carreira que perde relevância, né? Já que a gente tem instruções a serem seguidas. Eu também fui professora de inglês e passei por esse momento, esse processo de pegar um manual. A gente tem manual do professor e a hora de dar o bom dia, a hora de corrigir, quantas vezes perguntar para o aluno, quantas vezes o aluno tem que repetir, quem deu aula no método audiolingual, então, fazia isso, e aí vejo com muito medo, para mim, até um retrocesso na forma de educar, principalmente por ser professora a vida inteira. Fico pensando qual seria esse papel desse professor, e aí uma desqualificação maior da profissão, que ainda nem se efetivou como profissão, e aí talvez um retrocesso, porque eu acho que a sala de aula perderia em termos de criatividade, autonomia, diversidade, sim. Eu acho que a gente acaba tendo, quando tem uma orientação para agir como um todo, o que for diferente não é bem-vindo, você tem que seguir aquele padrão, e parece talvez impensável para quem não já passou por isso, mas entendeu, o aluno não entendeu, não importa, eu preciso continuar porque eu tenho que cumprir isso aqui que está no manual. Então, as coisas elas vão se perdendo, e aí, do meu ponto de vista, isso não é educação. Então, eu acho que essa é uma decisão que a gente tem que pensar aqui. A gente vai ter 2 tipos, a gente vai ter um tipo só, são 2 tipos, e isso é possível, isso é aceitável, ou a gente aceita momentaneamente por conta de uma necessidade de expansão, e isso tem um prazo, não sei se isso é nem possível, nem viável, mas a gente tem que ter a dimensão do que a gente está fazendo, porque essas decisões têm que ser tomadas conscientemente. Eu acho que essa é a reflexão que eu deixo aqui. A gente sabe o caminho que a gente está indo, a gente quer ir para esse caminho, e a gente tem noção das consequências disso. Acho que é isso. Obrigada, Juliana. Primeiramente, eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui. Eu vou tentar ser breve e eu quero fazer alguns contrapontos ao que vocês falaram. Primeiro, com relação aos dados, tem uma questão que não fica clara. Me parece que o crescimento da Croton ele se deve muito mais à incorporação do que crescimento de vagas, e isso não fica claro. Quem assiste não sabe. A impressão que dá na tua fala é que realmente nós tivemos uma expansão de vagas com a Croton. Não, nós não tivemos expansão de vagas, nós tivemos uma concentração de vagas. Isso tem que ficar bem claro no relatório, porque senão induz a pessoa que está lendo, porque nós tivemos uma alteração aí de 13% a 16% para 16% aproximadamente de oferta de vagas, que não daria todo aquele percentual de concentração nos grupos. A segunda questão, eu não tenho nós precisaríamos de uma pesquisa mais ampla para saber por que o FIES concentra ou não concentra nos grandes grupos. Mas acho que alguns elementos têm que ser considerados. Tá? Eu vou falar da região que eu conheço, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. As faculdades mais caras, por exemplo, no Paraná, como a antiga Faculdade de Direito de Curitiba, que hoje é a Unicuritiba, a mais cara de Florianópolis, das privadas, que é o SESUSC, ou no Rio Grande do Sul, faculdades como a Unisc, o IMED, que são faculdades caras, praticamente não tem FIES, por opção. E tem alunos de classe A e B. Em Florianópolis, nós temos 11 cursos de Direito. O segundo curso com maior demanda é o SESUSC. E ele é um curso, em termos de público, de elite, fica próximo à Jureira Internacional. É uma realidade. Então, esses são cursos que muitas vezes não precisam do FIES, ou tem muito poucos alunos que demandam o FIES. Então, acho que esse é um dado que não é possível, a gente fazer uma avaliação de por que concentra o FIES nas grandes instituições, sem nós levarmos em consideração qual é a origem da clientela. A origem dos grandes grupos, regra geral, é uma clientela de classe C e D, enquanto que a clientela das pequenas faculdades, que tem uma qualidade melhor e que são mais caras, é um público A e B, eventualmente um público C. Então, acho que isso, de alguma forma, tem que ser considerado. Sobre a influência da OAB. A influência da OAB depende muito do que se quer em termos de política governamental.
Eu fui da comissão do Provão em 96, 97, 98, indicado pelo Conselho Federal da OAB. Naquela época, bem, entre 96 e 2004, eu ajudei, pessoalmente, a criar pelo menos 100 cursos de direito no Brasil. Aqui mesmo em São Paulo, tem a Uninove, o projeto da Uninove fui eu que fiz, do curso de Direito da Uninove. Tem uma faculdade aqui na Lapa também, que fui eu que fiz. O próprio projeto da... Como é que era um curso de moda? Não. Não, é uma que tem um curso de moda conhecido, trouxe até nome... Santa Marcelina. Acho que foi. De vários cursos aqui, eu participei direto ou indiretamente. O que eu quero dizer com isso? Na época, criar curso de direito, se você preenchesse, você criava. O MEC estava se lixando para a posição da OAB, porque a posição da OAB é só opinativa. A OAB não tem poder de veto. A lei diz que a OAB será ouvida, ponto. A política do governo FFHC era uma política de expansão do ensino privado. E, portanto, não importava o que a OAB pensava. A partir do momento que o Tarso Genro assume como ministro no governo Lula, nós temos uma mudança de política. Com o Tarso Genro, a ideia era ampliar o ensino público e frear o ensino particular. E aí a OAB passa a ser uma aliada, porque ela ajuda a frear a expansão do ensino público. Mas, na verdade, depende muito das políticas governamentais. Amanhã ou depois, se nós tivermos, sei lá, um Aécio presidente que talvez queira aumentar os cursos de novo, temos uma mudança de política, a OAB vai ser muito pouco escutada. Eu acho que essa não dá para achar que a OAB tem tanto poder quanto ela tem. Porque, historicamente, teve momentos que ela não teve poder nenhum. Não se ligava nada com relação a ela. Eu, na verdade, assim, de tudo, a minha área, eu trabalho muito mais com formação docente, metodologia e currículo. Então, na realidade, esses dados, para mim, econômicos, é uma coisa bastante nova. Então, muito mais, a minha posição está muito mais afinada com a do Garcês, que eu praticamente endosso tudo o que ele disse. E, realmente, a questão que me preocupa, fundamentalmente, é essa questão de redução da diversidade. Eu não vejo grandes outros problemas. Há 10 dias atrás, eu recebi um telefonema de um grupo que coordena 18 instituições de ensino superior, das quais 11 têm curso de direito. E eles querem uma consultoria para que eu ajude o curso, a instituição, com os coordenadores de curso de direito, a chegar a um acordo sobre uma grade única. E eles têm alguns problemas, porque eles têm cursos em lugares onde a hora-aula é 40 minutos, por acordo sindical, em outros é 45, em outros é 50. O que gera um elemento... Tem uma saída bem fácil para isso. Mas é você não trabalhar com hora-aula, você trabalha a grade com hora cheia e depois administra na forma de distribuição no calendário. O problema é que eles pagam para a gente dizer isso, né? É ótimo. Porque é uma coisa bastante óbvia. Então, e ela tem uma instituição, eles têm assim, curso no Rio de Janeiro, no Centro-Oeste, eles têm 2 cursos no Rio Grande do Sul, e vai vir eles querem assim, até percebi que não é 100% pacote, porque eles parecem que têm a ideia de que tenha um espaço flexível, vamos dizer assim, que a grade curricular tem ali 4, 5 disciplinas vazias que cada região vai poder colocar com uma determinada aderência, o que já melhora bastante. Até porque me parece que neste caso não é um grupo desses 8, né? É mais uma confederação de instituições. Então, acho que essa, para mim, seria a grande preocupação. E quanto ao FIES, só para concluir, já que se falou tanto no FIES, acho que a questão... Quando se fala em financiamento utilizando recursos públicos, e aí a minha preocupação é com os recursos públicos, não com o financiamento privado, que eu acho que a saída pode ser o financiamento privado, mas acho que o financiamento público, especificamente, ele tem que ser direcionado para áreas de carência de formação. Então, nós precisamos formar professores, nós precisamos formar médicos, nós precisamos formar engenheiros. Para essas áreas, eu tenho que direcionar os recursos públicos. Não há nenhum sentido botar dinheiro público para formar bacharéis em Direito, quando nós temos perto de 4 milhões de bacharéis no país, um pouco a mais ou a menos, não sei nesse momento, 800 mil advogados. Se a gente tem
Em torno de, em cada 50, 60 brasileiros, um é formado em Direito, em cada 300, um é inscrito na Ordem. Não tem por que você botar dinheiro público no financiamento desses cursos. Quem quiser fazer Direito, que faça do próprio bolso ou financiamento privado. O risco que se tem do financiamento privado é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Que você tem, a gente teve a bolsa imobiliária, a gente tem a bolsa educacional, a bolha, né, educacional agora, ou seja, as pessoas financiam a faculdade e ao terminarem a faculdade eles têm uma dívida de milhares de dólares para ser paga e o mercado de trabalho não paga o suficiente para que eles paguem o período de faculdade que eles cursaram. Então, esse é um risco do financiamento privado, onde talvez nós tenhamos juros um tanto quanto elevados. Mas eu ainda prefiro, preferia que a gente tivesse uma divisão, financiando com recursos públicos apenas os cursos que fazem parte da necessidade. Aí tem que mapear o que é realmente necessário, carente no país, e, no mais, que se entregue financiamento para a iniciativa privada. É isso. Obrigada. Bom, eu não sei se eu tenho que pedir ajuda aos universitários aqui, por causa, entre horários e abertura de palavras, mas talvez a gente possa perguntar para o público se alguém quer fazer alguma consideração, alguma pergunta, e depois a gente devolve aqui para uma rodada final, para a gente não se estender muito, porque a gente se comprometeu a ficar até às 5 horas e já estamos quase lá, faltam menos de 10 minutos para 5, ainda que a gente estoure um pouquinho esse horário. Né? Então, antes de perguntar se alguém gostaria, assim, só na minha função aqui de presidência, acho que vale a pena resumir um pouco padrões de preocupações distintos. Acho que essa mesa traz questões relevantes do ponto de vista do desafio da expansão educacional do país. Isso é um dado, isso é uma realidade. Quer dizer, a gente viu milhões de informações aqui nesse sentido. Por outro lado, a gente sabe a diferença de custos de modelos educacionais diversos, quer dizer, quanto custa um aluno no setor público. O setor público não conseguiria um grande espaço de expansão rápido, pelo menos dentro da perspectiva que o Brasil se coloca ao custo que hoje ele tem o ensino público. Por outro lado, tem uma pergunta de fundo que é, ok, a expansão exatamente para que a gente está conseguindo em outro modelo? Será que a gente está falando do mesmo tipo de capacitação, de formação, ou a gente está falando de assuntos diferentes e a gente precisa ter a coragem de nomear? Porque, se é um país da certificação, como disse o professor Garcês, talvez eu esteja certificando alguma coisa dentro desse processo de formação de massa que não é exatamente o ensino superior custoso do ensino público. Então, é honesto que a gente chame de nomes diferentes ou saiba diferenciar o que se está apresentando, ainda que tenha um sentido importante do ponto de vista de mercado, de qualificação profissional, de desenvolvimento, mas, enfim, talvez o Brasil gosta um pouco, às vezes, de chamar da mesma coisa coisas diferentes e confundir um pouco, né? E aí fica mais difícil o estabelecimento de políticas também nesse sentido. E todos os riscos, diversidade, não diversidade, o que se quer, né? Como é que se mantém crítica dentro de um modelo massificado desse jeito? Por outro lado, o espaço regulatório está dizendo que os cursos dão conta da regulação, né? A regulação está satisfeita com a nota 3, parece. Né? O projeto de expansão é um projeto de expansão massificado com nota 3. É isso mesmo que a gente quer? Nós vamos dar certo como país ou nós vamos demandar alguma coisa a mais? E a diversidade nisso tudo? Acho que, enfim, estou tentando fazer um pupurri de todos os... A questão da certificação ela é tão grave que hoje ela atinge não só mais a graduação. O que eu percebo hoje no mestrado é que você tem alunos, servidores públicos que fazem o mestrado só para mais aumento de salário. Então, ela quer a certificação para apresentar no Recursos Humanos que ele ganha 25% de aumento no salário. Então, pois é, o que a gente está fazendo? O curso de Direito é o campeão da certificação. O Direito, particularmente, é o auge da certificação. Quer o diploma para obter promoção. Mas, enfim, acho que as perguntas são muitas. Acho que é verdade. Professor, na fala talvez não tenha ficado muito claro. Ontem a gente tinha essa clareza. Acho que na apresentação não ficou claro a questão de que você não cresceu, você não expandiu 250%. Né? Você concentrou, talvez, 250%. Então, aí eu acho que também isso a gente está atento para, no relatório, fazer essa explicitação. Ontem, quando a gente falava com o jornal, a gente dizia, olha, presta atenção, isso não é bem assim, não sei o quê. Mas, enfim, é isso. Agora, pergunto, abro
um minuto para a plateia, vejo quem quer fazer alguma consideração para depois devolver aqui para a mesa. Fiquem à vontade. Por favor. Senão a gente não... Bom, meu nome é Leilane, sou mestre aqui pela GV, né? Acabei, já estou acostumando a falar mestrando. Mas, enfim, uma das nossas dúvidas, a gente sempre tem essas discussões de para que serviria o ensino. Eu acho muito legal esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo, para a gente poder saber quais são os objetivos e com que a gente está trabalhando. Mas uma coisa que eu sempre até coloquei em outras disciplinas, até com a professora Luciana, que também estuda um pouco sobre isso, é o papel da honestidade, que você acabou de falar, professora, também. A gente tem 2 caminhos. Tudo bem. Um é certificações, outro seria qualidade. Só que e a honestidade com o público? Eu acho que isso, para mim, é muito grave também. Porque são pessoas que estão sendo certificadas pensando que estão sendo qualificadas, talvez. E eu acho que isso é uma preocupação muito grande, porque é fácil certificar e você não mostrar depois para essa pessoa que ela teve a mesma oportunidade do que a pessoa que está sendo qualificada. Não sei se isso cabe aqui nessa discussão, se, enfim, isso seria algum jeito de pensar em como também adequar esse tipo de problema. Mas eu agradeço, enfim, pelas discussões. Acho que a gente sempre tem aprendido muito com o núcleo e o trabalho de vocês aqui. Bem, muito boa tarde, meu nome é Camil, eu formei na São Francisco e minha tese de laudo foi sobre esse tema, engraçado. E eu analisando o caso da Croton em Anguera, parabéns até o advogado que fez, enfim, o pessoal do BMA, que assumiu esse desafio enorme, é que um dos relatórios de uma das partes vamos perguntar para a Anguera, né? Quantos cursos de vocês estão na classificação 1 ou 2 da nota do ENAD? Né? 54% dos cursos da Anguera, na época, estavam na classificação nota 1, nota 2, ou seja, abaixo da nota 3, exigida como mínimo. Né? Então, por aí já começa a ver que nem nota 3 se tem, né? Com 54%, acho que é um número bem considerável. E aí, trazendo o ponto do professor Paulo Furquim, é de que, talvez, esse caso, há um problema aqui, talvez, de que a regulação, tirando um pouco da realidade, imaginando que a regulação, nesse caso, ele converge, parece converger para o ponto mínimo, né? Porque havia uma ilusão, nós vamos colocar o mínimo 33% ou 1/3 dos professores doutores, etc., etc., etc. E a partir disso seria um mínimo. Né? A partir daí é que as IES iriam ter seus professores. E o que a gente observa é que, com o processo de concentração de compras, as IES começam a demitir professores doutores ou trocar os seus professores de funções docentes, chamados, né? Para chegar no mínimo, e quem tinha o mínimo para tentar chegar no patamar ali máximo desse mínimo, né? Então, quer dizer, há uma convergência regulatória para a questão do mínimo. E a pergunta, e aí olhando para outra parte da tese, quando eu tentei analisar um pouco do histórico da elaboração da LDB e da lei que promulgou o FIES e o ProUni. E o que se percebe ali é um forte lobby do setor privado para que há uma regulação sempre no sentido de favorecer a maximização do lucro, né, e reduzir o mínimo de custo, porque, como a gente sabe, regulação significa custo, e tudo isso tem um impacto na forma de pensar essa organização quando se pensa de quem faz o lobby. Né? Então, quando a gente pensa em regulação aqui, esse é o questionamento que eu queria colocar para vocês. Como pensar uma regulação, porque, no caso da Croton em Anguera, o CAD com porrete conseguiu fazer isso, de colocar, tudo bem, 50% de professores doutores. Mas uma coisa é o CAD com porrete naquele caso. Outra coisa é pensar a regulação para todos os agentes, né, enfrentando o poder econômico aí do lobby, que a gente sabe que existe. Então, o regulador vai ter que ser muito inteligente na hora de pensar a regulação, no sentido de criar incentivos, para que não seja só algo que coloque 50%, aumente seus custos, né, mas não te dou nenhum incentivo. Então, como pensar um modelo de expansão, e é engraçado também, que é algo que a professora Helena Sampaio, que é uma especialista no tema, também coloca, é que quanto mais se expande, para mais longe você vai, mais fragmentado é esse modelo de ES. Né? Então, quanto mais longe a tendência é você ter faculdade, quanto mais concentrado no mercado, a tendência é ter centros universitários e universidades. Né? Então, essa diferença entre expansão
para onde é menos concentrado e para onde é mais concentrado, é algo interessante que dá um indício dessa relação de curso presente aí nas instituições de ensino superior privado. Então, a minha indagação, a minha provocação um pouco para a mesa é essa, de pensar como lidar com a questão de curso presente na regulação, né, frente a essa necessidade que os grandes grupos vão ter, enfim, com esse pensar de expandir e pensar na questão do oferecimento de vagas. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Luísa, eu sou pesquisadora aqui da GV, no Núcleo de Metodologia de Ensino. Eu tenho uma pergunta, na verdade, direcionada ao professor André Portela, que é uma pergunta relativamente simples, mas que eu fiquei bastante curiosa, porque o senhor mencionou que o Brasil gasta cerca de 17% do orçamento em educação, que equivaleria a mais ou menos 5,6% do PIB e 1% do PIB em nível superior. Se eu anotei certo aqui. E aí eu fiquei curiosa porque a gente tem uma vinculação orçamentária feita pela Constituição Federal, que é para a União de 18% de mínimo e para os estados e municípios de 25%. Matemática não é meu forte, por isso que eu fiz direito, mas eu acho que a conta não bate com o que a gente gasta de orçamento. E eu sei que alguns municípios, como o município de São Paulo, pela lei orgânica, inclusive aumentaram essa vinculação. Em São Paulo é 30%. Então, eu fiquei curiosa sobre esse dado. Se o senhor pudesse dar mais informações, que eu acho que é um dado importante para a gente trabalhar futuramente no observatório. Obrigada. Oi, meu nome é Patrícia, sou do mestrado profissional. E, olhando pelo prisma inicial de mercado de capitais, investimento, possibilidade de crescimento e alguns dados, eu queria, na verdade, perguntar para o núcleo se nós temos dados de expansão de escolas ou de escolas de direito nos Estados Unidos, por exemplo, onde o mercado de capitais é muito mais desenvolvido e, inclusive, o financiamento privado existe e é uma linha de crédito normal e natural. Eu não me lembro de ter visto nada nas falas a respeito de expansão de grupos com tamanha concentração na educação americana superior, por exemplo. Eu não sei se alguém tem esse dado, mas eu gostaria muito de ouvir a respeito. Devolvemos aqui para os nossos palestrantes. Ninguém mais quer saber nada. Começo eu mesmo, então bem rapidinho, né? Um minutinho talvez, para a gente não atrasar demais, porque todo mundo tem horário. Em São Paulo é um respeito grande a gente não estourar muito, né? Mas acho que a honestidade é super importante. Eu quero só ressaltar que eu não, talvez, para mim é claro que não dá para a gente atrelar uma questão de baixa de qualidade com os grandes grupos. Isso para mim está claro. O que nós precisamos saber é o que nós queremos com qualidade. O que nós entendemos por qualidade. E aí nós vamos para a regulação, porque não é que os grupos são massificados, a regulação brasileira é massificada. Os grupos respondem a uma regulação massificada. A gente mesmo aqui na GV sofreu muito por causa de um modelo único para todo o país. Então, esse é um problema. A culpa, entre aspas, né, de você ter um modelo que atende à regulação unificada em todo o país é porque a regulação é unificada para todo o país e ela pune sim diversidade, pune sim modelos diferentes. Isso não são os grupos que estão trazendo, eles estão respondendo o que a gente pôs. Como é que a gente consegue? E eu entendo a necessidade de um certo grau de padronização num país como o nosso. É evidente que é importante, mas a gente precisa ser um pouco mais esperto, talvez, para dar uma abertura para a diversidade regional. Isso é uma coisa que eu acho que precisa ficar muito importante, porque, como eu digo, nos padrões de qualidade que a gente, como sociedade, conseguiu produzir até agora, os grupos estão atendendo, ainda que convergindo sempre para o bottom, né? Race to the bottom, né? Pelo mínimo, mas aí o cara pode jogar na regra do jogo. Você faz a regra do jogo, depois reclama que o cara joga pela regra do jogo, não pode, né? Eu tenho dúvidas que o conceito que nós pensamos de qualidade sobre outros olhares esteja sendo atendido nesse modelo. Eu tenho dúvidas. Mas a gente não pode também ser apressado de falar, olha, não tem qualidade. Isso, né? Eu creio que a questão da certificação é uma questão muito importante para explicar
a expansão desse mercado, que é um mercado complicado e, como o Horácio falou aí, claro, em grande parte financiado por recurso público, que é uma questão que eu acho muito, muito importante. Então, acho que nós precisamos ter aqui, além da questão da diversidade, já bati bastante, mas acho que a questão também de pensar uma regulação mais inteligente. A ambição pelo lucro não é danosa por si mesmo. Ela é um bom impulso para que as pessoas consigam ter iniciativa e tentem alocar recursos em lugares que estão precisando de recursos. Mas o que nós precisamos ter é uma capacidade gerencial do governo, da gente como sociedade brasileira, para fazer com que esse impulso resulte no benefício global e não no benefício de um grupo só. Acho que a nossa passagem por uma questão de certificação e qualificação é importante. Estou vendo aqui que o José queria interferir, né? Mas é isso. Quer dizer, meu problema não é... Primeiro, acho que muito do discurso da qualidade contra os grupos tem um quê de elitista, assim como o João falou. Isso eu acho que tem mesmo. Eles estão atendendo os parâmetros. Se nós achamos que os parâmetros não estão bons, nós precisamos pensar em regulação diferente. Agora, a questão da diversidade, acho que ela ficou. E a questão da dupla valência do diploma na sociedade brasileira, que uma mera certificação basta para o diploma, talvez é o caso de a gente repensar o aspecto da função da universidade na sociedade brasileira. Só uma nota de rodapé aqui para essa questão, Patrícia. Acho que a Associação de Escolas Americanas teria dados sobre a expansão, mas ali nós temos uma coisa muito importante, que as escolas de direito, além de ser pós-graduação, não é isso? Tem um financiamento de fundação muito eficiente, né? Eles têm um mecanismo de fundação muito eficiente. A questão do financiamento, como já foi colocado lá nos Estados Unidos, está um desastre. Por sinal, meu genro fez direito americano e está devendo as calças. Espero que ele não venha falar comigo sobre isso, tá certo? Mas acho que isso também é um limitador aí para o... ainda não deu tempo de eu ser fiador. Mas acho que essas questões são importantes e eu acho que, para encerrar, uma das coisas mais importantes desse encontro, de novo, quero repetir o que eu falei no final da minha fala, é que a gente está vendo a coisa de pontos diferentes. A gente precisa ter humildade de ouvir os outros e capacidade de entender que nós não estamos vendo o problema todo. E quando a gente tem muita certeza que achou a resposta, provavelmente é porque a gente está cego para alguma coisa que alguém está vendo muito bem. E acho que uma das funções do observatório é essa, é observar mesmo. E você não consegue observar sozinho. É o olhar do outro que amplia seu olhar. Por isso, queria agradecer também por tudo, pela presença de todo mundo aqui. Zé, você queria falar uma coisinha? Professor, obrigado. Só um comentário básico sobre essas questões que foram feitas. O país tomou uma decisão em algum momento, se influenciado pelos motivos certos ou não, de colocar uma determinada exigência para o modelo de ensino superior e de financiar essa exigência com dinheiro público via FIES. Querer atribuir a quem observa esse ambiente regulatório e vê ali uma boa oportunidade de negócio, como todas essas empresas fizeram e continuam fazendo, questionando a decisão delas e não o modelo de política que foi adotado, me parece, em 2008, 2009, 2010, quando estourou a questão do FIES, é olhar, como o professor Garcês disse, para só uma parte da questão, né? E agora, já se foram 6 anos, já tem muita gente empenhada, inclusive, nessa questão, e já obteve a certificação, a qualificação, como a gente queira colocar. Foi chamado de qualificação. Essa decisão foi tomada. Se consciente ou inconscientemente, não se sabe. Se é uma boa decisão ou não, o tempo dirá. Mas a questão é, o governo, e aí parece ter... E é uma lei, né? O PNE é uma lei. E tem uma lei que coloca uma meta que é mais agressiva do que a que já existia e que só pode ser atendida mediante um crescimento eficiente. Crescimento eficiente que se dá com um ganho de escala. Né? Perdão colocar isso em termos, eu sei que gera arrepios para muitas pessoas essa questão da mercantilização do ensino, etc., mas sem preconceito a questão é, a meta colocada pelo próprio país só pode ser atingida desse jeito. Né? Essa é a escolha que foi feita até agora. A menos que se mudem as regras do jogo, não se pode culpar os agentes por seguirem as regras que foram colocadas. Essa é uma questão só que precisa ficar clara para todo mundo, porque essa escolha já foi feita. FIES, REUNI, ProUni, são todos filhos do cumprimento dessa meta. Da anterior também. Acho que pegando um pouco, né, o gancho dessa lógica, né, do mercado financeiro de maneira ampla, ou até do mercado de capitais, como ele interage, como ele contribui com esse segmento, acho que a gente tem aqui duas óticas diferentes. Né? Essas companhias, sobre as quais a gente falou bastante aqui, né, até nominalmente,
ela tem alguns elementos de similitude no seu desenvolvimento que também podem ser objeto de investigação, né? Primeiro que elas foram companhias que tiveram uma valorização tremenda das suas ações durante muito tempo, elas foram as queridinhas do mercado de capitais, né? Elas deram muito retorno para os seus investidores, porque foram companhias que elas surfaram essa onda, esse momento do país em que houve essa política, né, de incentivo muito claro e ligada, né, ao financiamento público. E nesse momento em que houve ali a torneira foi um pouco fechada, elas estão sofrendo, né? Elas caíram brutalmente e essas oportunidades de consolidação agora mais recentes surgem um pouco a partir disso. Agora, né, o mercado financeiro ele pode interagir nesse meio ambiente nessas duas pontas, né? No financiamento da instituição de ensino, né? E outro parênteses, né? Algumas dessas companhias, o caso da Croton, acho que é o mais emblemático, né? Contou com investimento de fundos e private equity que foram lá, aportaram recursos, ajudaram as companhias a melhorar a sua gestão. Depois, enfim, também rentabilizaram isso em seguida. E como funciona a captação de recursos dessas companhias, né, pelo mercado de capitais, para investir na sua infraestrutura e melhorar, né, enfim, os seus serviços, ou sobre esses serviços de financiamento do aluno, né? Quando a gente olha um pouco o mercado americano, né, o aluno tem essa questão do crédito, né, que agora também está enfrentando um pouco de questionamento, né, sobre a capacidade de se pagar, né? Assim como eles faziam ali talvez um assessment de risco errado lá daqueles que queriam comprar casa, também estou fazendo com relação àqueles que querem estudar. Falar, você vai fazer a faculdade de primeira linha, daqui a 5 anos você vai estar ganhando tantos $1.000 por mês, você vai pagar isso aqui tranquilamente, isso está se demonstrando um problema. Mas existem lá mecanismos, né? Tem até fundos de investimento que são especializados em estender crédito para esse tipo de estudante. Eu acho que a gente pode aqui, e no Brasil já ouvi algumas iniciativas que são semelhantes a essas, então a gente pode aqui também pensar um pouco nessas duas pontas. Mas, para além disso, acho que quando eu falei no começo sobre essa questão do preconceito, né, que a gente tem que olhar isso sem preconceito, me parece que isso tem muito a ver com o que o professor Garcês falou, sobre a gente querer também medir, né, a situação do ensino no país a partir de critérios subjetivos, né? Então, eu acho que o ensino que a instituição oferece ele é de má qualidade, né? Porque o ensino de excelência tem que ter tais componentes. É uma maneira de enxergar. Agora, né, para aquela pessoa que integra aquela classe social específica, que é o público-alvo, né, desse tipo de instituição, aquilo para ela, na verdade, é uma realidade muito diferente daquilo com a qual ela está acostumada, né? Você falou, puxa, o primeiro diploma da família, independentemente de onde vem, se foi à distância, é uma coisa que tem um valor muito grande. E essa questão, né, da certificação é uma questão também, né, de como o mercado de trabalho, como, né, o privado se posiciona com relação a isso, né? Uma coisa é você aumentar a remuneração, né, de um profissional, porque você parte do pressuposto que ele teve uma formação e ele tem um certo conteúdo que ele vai aportar, né, àquela companhia e que vai gerar um valor. Isso é uma coisa, né? Outra coisa é você considerar isso como, né, como uma mera certificação. Falar, olha, se você, né, é uma habilitação. Você precisa estar habilitado, né, para exercer a função, assim como o motorista de ônibus tem que ter carteira de motorista, para você fazer isso tem que ter um diploma, né? É uma questão muito menos substancial. E daí acho que, né, todo mundo que atua na iniciativa privada tem que refletir sobre isso, né? Quais são os incentivos que vão ser colocados, porque daí esse incentivo é que vai também puxar, né, do lado da instituição de ensino essa visão, talvez migrar do modelo de certificação para um modelo em que, na verdade, você valoriza o aporte de conhecimento que é dado, né? No mais, também agradeço a oportunidade e estou à disposição, né, para aqueles que quiserem continuar essa conversa mais para frente. Bom, direto à resposta, então, com o seu nome, Luísa. Luísa, você sabe que eu fico contente que alguém observou bem os números, né? Sinal que pelo menos você estava prestando atenção. Eu não tenho a resposta exata, precisa para você disso. A resposta genérica é a seguinte: quando a OCDE, nesse documento, eles fazem esse número de comparar países, eles tentam homogeneizar o melhor que pode ser feito para ficar comparável entre os países. Então, nesse caso aqui, era de educação primária e terciária. Então,
Então, a definição de que é primário e terciário, nessa escala aí, varia de país a país. Então, por exemplo, pode ter tirado para a escola, imagina, tá? E o denominador também, o que é que entra no denominador para dizer isso aqui é o orçamento. Porque nas nossas regras é pela receita, né? É o percentual da receita. E tem receitas extraordinárias, tem receita que não entra nesse cálculo, tá? Então, eu não sei, eu teria que entrar na tabela, nos detalhezinhos, como é que eles homogeneizaram todo esse orçamento, que é que eles estão chamando, tá? Mas eu incentivo você a acompanhar o Education at Glance, entra lá nesse documento de 2015, que está tudo lá explicadinho. E é bem bacana mesmo, acho que pode ajudar bem o observatório de vocês. É que na Constituição fala de resultante de impostos. Pois é, e ali está... Se você está falando do orçamento... Aí já entra mais coisa. Mas eu não sei exatamente, para essa tabela, eles terem chegado, eu acho que foi 18, entre 17 e 18, não sei exatamente o que foi o considerado, mas eu concordo, eu acho que é alguma coisa de diferença nisso. A educação receita resultante de impostos. Bom, dito isso, dá vontade de falar tanta coisa, mas eu vou me controlar aqui e contribuir com... Na verdade, estamos já que é no final, né, de refalar ou reiterar coisas que foram ditas, mas para ficar a mensagem. E talvez eu vou carregar um pouco na tinta mesmo para ficar a mensagem. Então, queria chamar a atenção de vocês para observar de um seguinte... todo esse problema agora de escolha de políticas públicas, de um seguinte aspecto. Temos 16% de uma geração que vai à universidade. Dos menores do mundo, se a gente considerar rendas per capita, esquecendo, obviamente, os países muito pobres. Temos um potencial aí de dobrar isso. A lei diz que temos que chegar em 50%. Vamos esquecer 50%. Vamos botar em 25%. Isso quer dizer que eu quero sair de 16% para... Vou botar mais 10% para ficar mais fácil, né? Para 26%. Então, eu vou pegar 10 pontos percentuais de um coorte, se isso se repetir sempre, da população, e vou tirar de onde ele estaria agora para um novo lugar para onde ele vai. É isso. Então, a comparação do ponto de vista de custo-benefício de políticas públicas é muito fácil. Como é que... Muito fácil, abstratamente. É muito fácil, abstratamente. Como é que... Esses 10 pontos percentuais da população a mais, como é que eles estão? Esses 10 pontos percentuais a mais, se eu fizer outras políticas, para onde é que eles vão? O que é que eles ganham? Quanto custou essas políticas? E o que é que a sociedade ganha? Então, conceitualmente, é isso. Então, se nós temos hoje a capacidade de expandir 10 pontos percentuais de nível superior, qual é a melhor maneira de fazê-lo? Eu acho que essa é a discussão. Com o que a gente tem agora, com as restrições que nós temos. Diversidade, vamos ao ponto. Diversidade tem várias facetas. Aqui eu entendi a diversidade do professor em sala de aula. Expandir 10 pontos percentuais com mais professor, com essa qualidade, com essa formação, adoro colocar, fazer, homogeneizar e expandir assim. Melhor do que não fazê-lo. Isso eu abro mão rapidamente, sem problema nenhum. É ruim? É. Mas é melhor do que o que temos. Podemos fazer melhor. Se vocês me disserem uma outra maneira rápida de resolver o problema de uma pessoa que tem 17 anos hoje, ela tem uma janela de 5 anos daqui para frente para fechar isso, ou se não, perdeu, se vocês me disserem uma coisa mais fácil, ótimo. Eu tenho abrir para imigração de especialistas. Agora, onde batemos toda a nossa restrição? Muito simples, nas certificações, não dos diplomas, das certificações das profissões. Batemos na regulamentação da legislação trabalhista, velha, que eu não gosto, mas muitos daqui dessa escola adoram, da velha CLT. Então, resultado, nossas instituições, gente, estão batendo no limite, estão criando várias restrições, inclusive para essa expansão. Professores, próprio, né, do direito. A gente acaba, olha que coisa maluca, por causa das restrições que nós temos para o exercício, quem pode fazer certas coisas é quem tem certo diploma, nós restringimos as expansões dos setores, em muitos casos. Ou até superdimensionamos outros setores. Quantos advogados nós temos? 800 mil. Em relação a um país com o mesmo nível de renda per capita no Brasil,
que outros países têm tantos advogados quanto o Brasil em termos percentuais? Eu não fiz essa comparação. Tá certo? Olha os exemplos, tá certo? Tem, só para, de novo, provocar, né? Hoje eu resolvi, então, fechar provocando, né? Comparações internacionais, tem estudos que comparam, controlando por uma série de coisas, países que têm mais advogados, PIB per capita é menor. Só para falar isso aqui é terrível, né? Mas mas a ideia, na verdade, não é por causa de advogados. É porque quer dizer que tinha estruturas institucionais em que se demandam esses tipos de atividades. Pense em nossos cartórios. Pense em nossos... Oi? Isso, para fazer... porque eu criei vaga... Eu criei... Perfeito. Perfeito. Pronto. Não, é isso mesmo. Então, o meu ponto é que... Então, se vamos falar em regulação, eu acho que aí abrir um flanco para discussão muito grande, mas já que é regulação em termos gerais, a regulação do mercado de trabalho também é uma regulação que influencia a expansão desse setor. Tá certo? Então, ficar só por aqui, como eu digo, para provocar, para todo mundo sair daqui sem ficar bocejando. Exatamente. Bom, gente, é isso aí. Obrigado. Muito bem. Bom, eu vou começar não provocando, concordando, na verdade, aqui com a Juliana. Assim, compartilho totalmente a sua aflição e quase desconforto, sentimento depressivo com a qualidade de educação dessas faculdades que muitas vezes estão na mão desses grupos, né? E até eu tenho até um desconforto com os cursos por onde eu passei, né? Os federais, a USP, enfim. Eu acho que o questionamento da qualidade do ensino é claríssimo e nesses lugares ainda mais. A questão principal que acho que nos moveu aqui nessa pesquisa, o esforço analítico, foi separar deste problema mais geral o que é um efeito do grupo econômico aqui, do efeito dessas redes educacionais. O que elas transformam da realidade. Se elas pioram a realidade, ou elas melhoram a realidade, ou deixam como está, né? E nesse sentido, quando a gente observa quem é adquirido, no grupo dos adquiridos tem um conjunto grande de estelionatários, acho que você poderia usar esse termo aqui, que estão vendendo coisas e não entregando. Tem um conjunto razoável de bem-intencionados muito ineficientes. A nota média da adquirida é muito baixa, e é baixa não porque eles têm algum altruísmo de tentar elevar um pouco aquela qualidade, é porque é barato, né? Então, eles vão atrás da mantença barata. E aí, nesse sentido, que os resultados devem ser lidos os resultados que nós obtivemos. Eles não são esquisitos se a gente nota que o perfil do adquirido é um perfil já muito ruim, né? E por isso que, pelo menos na nossa análise, não é possível imputar uma piora da qualidade à expansão ou mesmo concentração de matrículas nesses grupos. E até, em algumas dimensões, tem uma pequena melhora em algumas redes. Estácio piora, tá? Croton melhora, Estácio piora. Agora vai ser interessante analisar essa fusão recente de uma com a outra, o que vai acontecer. Bom, segundo ponto aqui, desculpa o seu nome mesmo? Quemil. Então, o Quemil falou, olha, na verdade, aqui eles vão convergir para a regulação, etc. Só resgatando o que eu vejo de ponto positivo. A responsividade à regulação. Mas não que a regulação é boa, né? Assim, eu acho que aí é outra discussão mesmo. E até me adianto em 2 pontos. Será que a regulação... Eu já digo, não acho ela boa. Dá para melhorar bastante. Dá para ser perfeita? Não. Pelas características desse serviço, a dificuldade de mensurar, de um órgão regulatório mensurar a qualidade é enorme, mensurar a diversidade, uma série de dimensões, nunca será perfeita a regulação. E até por isso tem um modelo de regulação que me parece apropriado, que é um modelo que separa joio do trigo ruim e do trigo bom. 3 níveis. Tá? O joio, você não deixa operar, fecha o curso.
O trigo ruim, você bota um monte de regra estrita, e é onde esse pessoal vai operar. Eles vão operar no ramo do trigo ruim. E aí você joga um monte de regra estrita e tenta usar esses parâmetros que vão jogando esse pessoal mais para cima. E o trigo bom, na verdade, a minha interpretação é que a regulação devia sair fora. Como é que você separa essas coisas? Com a avaliação do ENAD, ela serve assim, chegou na nota 5, liberou. Faz o que quiser. Você vai sempre ser avaliado no final se você está no grupo. Você está no grupo trigo bom. Mas se você quiser mudar métodos de ensino, se você quiser tirar o aluno da sala de aula, jogar o aluno em diversos cantos por aí, eu acho que deveria ser totalmente livre nesse ponto, né? Então, esse é um modelo de regulação que me parece apropriado. 2 pontos que me parecem super importantes, eu não vou entrar porque não teria tempo, mas vou só fazer como André, terminar provocando. Um é sobre a redução da discricionariedade do professor. Eu acho que essa é uma preocupação que muitos manifestaram, né? O João manifestou, eu acho que a Juliana manifestou também, e isso está muito na cabeça das pessoas, né? E sendo professor, isso é angustiante, né? Saber que a condição do professor é colocada como um mero operador, um repetidor ali e, de fato, é assim que o sistema opera. A questão é, isso necessariamente está associado à piora do ensino? Olha, eu vou dizer que quando eu vim da Federal e da USP, eu me sinto à vontade para dizer isso. Qual é a melhor escola, segundo o MEC, mas eu diria que eu acho que é a melhor escola de economia do Brasil. Não é a minha, por isso eu fico à vontade para dizer isso. É a dele, né? É a ESP, super boa, escola top. Discricionário do professor na sala de aula, pequena, sim, ó, perto da USP, desse tamaninho. Tá? No INSPER também. Na USP eu dividia curso com colegas, tinha uma ementa com 5 linhas, e eu seguia 5 linhas. Tinha colega que não seguia, mas a proporção... eram 3 cursos diferentes. Os alunos da mesma coorte, para usar o termo aqui, do mesmo ano, tiveram 3 cursos completamente diferentes. Dizer que isso é bom, eu acho que não. E não havia nenhum controle sobre o que se passava lá, né? Não estou dizendo que reduzir a discricionariedade é bom. Eu estou dizendo que não tem uma correlação tão clara em reduzir a discricionariedade e piorar a qualidade. Mas eu disse que eu não ia me aprofundar, acabei falando. O segundo ponto que é para apimentar também é certificação. Então, foi dito e dito como um fato, que o que se busca é certificação e não se busca qualificação. Eu não vou questionar esse fato. Eu vou trazer um resultado do conhecimento econômico sobre certificação. A certificação ela só perdura, ela só existe de um modo sustentável se ela separa pessoas eficazmente. E, nesse caso, vai separar quem é capaz de fazer uma coisa mais difícil, você vai ser o cara que tem mais talento em relação a um cara que teria menos talento. Então, tipicamente, o mercado financeiro contrata um engenheiro da Poli, embora ele não saiba nada de mercado financeiro, mas ele sobreviveu à Poli. Então, isso é uma certificação sustentável. Agora, esses cursos, se eles são tão fracos assim, não faz sentido ele ter uma certificação que sustente. Exceto a do poder público, que aí tem uma regrinha lá, e aí a questão é rever a regrinha. Talvez essa regrinha esteja errada, isso que faça muita gente querer fazer mestrado tal, para ter uma elevação no concurso público. Bom, eram vocês. Bom, eu queria agradecer todo mundo. Posso dizer que a vontade de devolver provocações aqui é imensa, imensa, ainda mais uma provocação de economista para nós, advogados e todo o sistema cartorial do país, enfim. Mas eu vou me conter, porque por causa da hora, tenho que ser a presidente da mesa, e, enfim. Agora, de qualquer maneira, eu queria agradecer muito e dizer o seguinte, olha, acho que cada vez que a gente faz esses encontros, o ruim é que a gente não pode continuar falando e pensando junto, porque acho que tem muita troca aqui, muito rica. Acho que essa mesa trouxe inúmeras questões e acho que o objetivo do observatório mesmo é conseguir
Trazer conhecimento, você vê, é super inicial. Se me perguntar, a gente fez a pesquisa e comparou com os Estados Unidos? Não, ainda não. Isso vai para pesquisa 2, para 3, para 4. Nós temos inúmeras pesquisas para serem feitas. Acho que a ideia, então, é poder colaborar e colaborar na perspectiva dessas melhorias todas e do papel de todo mundo. Né? Acho que sociedade civil é uma, acho que poder público é outra, acho que instituições acadêmicas trazem aqui a sua função, quer dizer, a nossa preocupação enquanto instituição acadêmica de agregar conhecimento para o país mesmo, efetivamente, para ajudar o país a se transformar. E estamos super abertos e esperamos que a gente continue trocando essas figurinhas aqui e, quem sabe, continuando esse debate e ajudando aí no aprimoramento da qualidade, da expansão e da diversidade do ensino. Muito obrigada, gente.